Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a pandemia de Covid-19 em 2020, no período de janeiro a setembro, na Coreia do Sul, para a disciplina de Epidemiologia Aplicada à Medicina Veterinária e Saúde Pública, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, ministrada pelas docentes professora doutora Trícia Maria Ferreira de Souza Oliveira e professora doutora Vera Letícia de Azevedo Ruiz. A Coreia do Sul é um país da Ásia Oriental, localizado na Península da Coreia, em que possui fronteira terrestre apenas com a Coreia do Norte e consta com 100.339 km² de extensão territorial e uma densidade demográfica de 507 habitantes por quilômetro quadrado. Os coronavírus são um grupo de vírus com genoma de RNA de fita simples e sentido positivo, que já foi causador de uma pneumonia atípica grave, conhecida como SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e no ano de 2020 está sendo responsável pela pandemia de Covid-19. Houve surtos de coronavírus no ano de 2002 na China, 2012 no Oriente Médio e 2015 na própria Coreia do Sul. Porém, o mais grave teve início em 2019 e alcançou mais de 34 milhões de casos, com 1 milhão de mortes. A rapidez de contaminação se deve pela fácil transmissão do vírus, que pode se dar por tosse ou espirro, contato pessoal, como toque ou aperto de mão, contato com objetos e ou superfícies contaminadas, seguido de contato com mucosas, como boca, nariz ou olhos. Como sintomas, tem-se desde os mais comuns, como febre, tosse seca e cansaço, que podem ser confundidos com uma gripe comum, além de dores de garganta, conjuntivite, perda de paladar e olfato, falta de ar, dores no peito e perda de fala ou movimento. Um dos problemas para um autodiagnóstico precoce é o fato de que é uma doença com sintomas muito gerais. Como falado anteriormente, a Coreia do Sul já sofreu com um surto de coronavírus, porém, um tipo diferente. Em 2015, eles passaram pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Essa epidemia teve alta mortalidade e gerou grandes perdas econômicas. Porém, como ponto positivo, foi a criação de hospitais e mais leitos por habitante, ultrapassando países como França e Espanha, além da consciência de como lidar com doenças respiratórias. Para 2020, foram criadas 3 políticas, baseadas no histórico da MERS: detecção, contenção e tratamento. A partir de agora, eu vou descrever as 3 medidas para vocês. Vale ressaltar que as medidas só puderam ser pensadas e colocadas em prática porque a população cooperou e adotou as mesmas medidas que foram utilizadas contra o MERS, como o uso de máscaras em ambientes públicos, mesmo sem o decreto do governo. Detecção. Antes mesmo de ter o primeiro caso confirmado, o Centro para Controle de Doenças coreano recebeu amostras virais da China e começou a desenvolver ferramentas de diagnóstico em larga escala. O primeiro caso foi confirmado em 20 de 1 de 2020. E no final de fevereiro já tinham sido realizados 46.127 testes, com uma média de 20 mil testes diários. Para garantir esse alto índice de testes, foi feita uma parceria público-privada com empresas de biotecnologia que começaram a emergir em 2015, após a MERS. Com os testes em grande escala, o foco muda para a triagem dos pacientes. Foram criados centros de triagens que realizam os testes fora dos hospitais, para evitar grandes fluxos de pessoas infectadas nos hospitais. Esses centros contam com alta tecnologia e capacidade. Após realizar o teste, as pessoas são aconselhadas a permanecer isoladas até que o resultado saia. Porém, o controle durou até dia 19 de fevereiro, quando o primeiro grande surto foi diagnosticado. 15 pessoas confirmadas, todas ligadas a Shincheonji Church of Jesus, em Daegu.
Em 21 de fevereiro, aconteceu a primeira morte por Covid-19. Os casos começam a aumentar rapidamente e atingem o seu pico em 29 de fevereiro, com 909 casos confirmados. Do mesmo modo como subiu rápido, os casos novos começaram a cair rapidamente e são praticamente zerados até meados de maio, quando a curva se eleva novamente. Podemos ver um quase platô no gráfico entre o final de março e começo de maio. Com a curva em crescimento, os centros de triagem começaram a receber ainda mais tecnologia, como a instalação de câmeras de pressão negativa, que não deixam com que o ar contaminado escape, onde pessoas possivelmente infectadas entram para realizarem o teste. E a câmara de pressão positiva, que todo o ar que entra é controlado, onde os funcionários da saúde ficam para realizar os testes do Covid. Com essas novas aquisições, a quantidade de EPIs utilizados foi diminuído, juntamente com a fadiga dos profissionais da saúde. No final de março, o país tinha realizado 300 mil testes. As fronteiras não foram fechadas, mas foram adotadas medidas especiais para entrar no país. O procedimento especial conta com medição de temperatura, preenchimento de um questionário de saúde, declaração especial de quarentena, contato, verificação do endereço na Coreia e instalação e atualização diária do aplicativo para monitoramento de sintomas. Cada cidade ou província ainda recebeu uma lista com todas as pessoas que entraram no país para um melhor monitoramento. Contenção. Para a contenção, o governo transformou diversas instalações em enfermarias de isolamento temporário. Essas enfermarias recebem os casos mais leves. Com isso, eles têm cuidado e atenção. Os hospitais ficam livres e evitam a contaminação familiar. Algumas instalações foram cedidas por empresas como Samsung e LG, que já estavam semi-preparadas com leitos. Os gastos majoritários foram apenas com equipamentos, como oxímetros de pulso, máquinas de raio-x e testes de reação em cadeia da polimerase de transição reversa em tempo real, RT-PCR. Os casos confirmados são monitorados por profissionais de saúde, além de colocados em quarentena. As pessoas isoladas que não foram encaminhadas para as enfermarias recebem apoio com alimentação e produtos de higiene. Foi montada uma inteligência epidemiológica que une todos os dados de diversas fontes em apenas um aplicativo de smartphone. Com isso, conseguiu-se reduzir as taxas de novas infecções, rastrear e identificar novos casos precocemente e redução da mortalidade e superlotação de hospitais. O aplicativo avisa ao cidadão que um infectado passou a 100 metros do local onde ele estava, mas todas as outras informações são mantidas em sigilo. Devemos ressaltar que o aplicativo só é efetivo pois a população contribui com a disponibilização de dados diários voluntariamente, para que o governo consiga um maior monitoramento e controle. Em contrapartida, a população recebe diversas informações atualizadas ao longo do dia. A coleta de informação é feita através de entrevista com os pacientes e médicos, visitas às instalações, dados de GPS de celulares, registros de cartões de créditos e acesso a câmeras de segurança, o que ajuda na identificação de casos precoces. Tratamento. Não há um tratamento específico sendo utilizado, porém foram construídos hospitais temporários em todo o país. O governo investiu em compra de EPIs, as fábricas aumentaram a produção e 80% é destinado ao governo. Os 20% restantes são destinados ao mercado interno. Foram criadas 7 categorias de risco. Os grupos são mais de 65 anos, doenças crônicas e pessoas que realizam quimioterapia, leucemia, imunossuprimidos e gestantes, obesidade, diálise e pessoas com saturação abaixo de 90%. Além disso, após o surto em Daegu, as autoridades criaram uma subclassificação complementar,
Essa classificação ajuda a orientar as pessoas infectadas e no direcionamento dos profissionais de saúde, quanto à atenção necessária para cada caso. São elas: leve, moderados, graves e críticos. Para não disseminar ainda mais a doença, pessoas infectadas que precisam ser transportadas são levadas em dispositivos portáteis de pressão negativa. Evolução. O que influencia na evolução e transmissão da doença? Aspectos culturais, localização geográfica, medidas de controle, profilaxia e tratamento, grupos de risco, avanço científico e poder econômico. Podemos observar dois grandes picos. Daegu foi o local do primeiro grande surto. Podemos levar em consideração o fato de que a situação era muito recente. Não tinham muitas informações disponíveis. Com o avanço da pandemia, novas informações foram divulgadas e o governo conseguiu controlar essa primeira onda com detecção, contenção e tratamento. O país se sentiu mais seguro e começou uma reabertura, mas os casos começaram a subir novamente. Para não voltar a fechar totalmente, o país investiu nos centros de triagem. O segundo pico se originou em Seul, fazendo com que eles voltassem ao nível 2 de isolamento. A curva começa a cair novamente. O segundo pico foi, então, em decorrência da abertura dos comércios e a disseminação de informações falsas que confundiram a população. As estratégias adotadas foram muito eficientes para controlar o número de mortos dentro do país. É importante destacar aqui que, apesar de terem sido feitas pesquisas sobre mortes separadas por gêneros, nada foi conclusivo. O ambiente do trabalho pode influenciar, mas depende muito mais do estado imunológico da pessoa. E a faixa etária indicou que o número de mortes girou em torno da população idosa. A Coreia conta com um sistema de saúde abrangente, que tem um auxílio de acordo com a região e renda, e cobre 60% das contas médicas. A qualidade da saúde é classificada como uma das melhores do mundo. A maior quantidade de casos que o sistema de saúde está recebendo é de doenças crônicas relacionadas com a idade, uma vez que os coreanos têm uma alta expectativa de vida. Sendo assim, sua população idosa é grande e com problemas decorrentes da idade. Além disso, o foco é o tratamento e não a prevenção. Por eles terem uma população saudável, a taxa de doenças que se enquadra no perfil de risco é baixa. Por isso, a mortalidade é alta na população mais idosa, pois eles são os mais afetados pelas doenças crônicas. Sendo assim, podem se enquadrar em mais de uma categoria dos grupos de risco. No final de agosto, os médicos foram às ruas para protestar contra o plano de reforma trabalhista do governo, que prevê aumento dos números de estudantes de medicina ao longo dos anos, estabelecer faculdades públicas de medicina, que o seguro do governo começará a cobrir medicina oriental, aumentar as atividades de telemedicina. Os médicos, em contraproposta, pedem melhoria dos salários, melhoria das condições de trabalho e maiores investimentos, para descentralizar os atendimentos na capital. Durante a greve, 5 dos principais hospitais limitaram seu atendimento e adiaram as cirurgias programadas. Além disso, algumas clínicas chegaram a fechar. Conclusão sobre a greve. A greve é encerrada após 2 semanas de paralisação. O governo suspendeu as reformas, mas ainda estão em negociação. Seul tem uma densidade demográfica de 6.257 habitantes por quilômetro quadrado, sendo considerada a segunda metrópole mais populosa do mundo, o que contribui para a rápida disseminação do vírus. A adoção de medidas mais expressivas de isolamento foram necessárias para controlar um novo pico. E esse novo surto teve origem na igreja Sarangiei. As medidas adotadas. O uso de máscara é obrigatório em ambientes públicos e fechados. Para atletas, atores e influenciadores digitais em exercício, há uma flexibilização. Estabelecimentos como restaurantes e cafés fecham às 21h e após esse horário somente delivery.
cursos extracurriculares e escolas apenas online. Itaú é um bairro de Seul diferenciado, que tem uma população majoritariamente de estrangeiros, comunidade LGBT+, e jovens, com bares e baladas, o que gerou uma preocupação de rápida disseminação, principalmente para pessoas do grupo de risco. Bares e baladas foram fechados. Jeju é uma ilha turística, que no primeiro semestre teve a saída de 568 pessoas. Já no trimestre seguinte, teve um retorno de 705 pessoas. Isso preocupou o governo, com a alta de casos e a disseminação da doença. Por isso, eles pedem para não ter movimentação entre cidades do país. Conclusões. No início da pandemia, a Coreia do Sul foi considerada um modelo na luta contra o Covid-19. Acreditamos que esse mérito foi obtido a partir da junção de diversos fatores, como, após seu histórico com a MERS, em que a população abdicou de parte de sua privacidade em prol da disseminação de informações e disponibilização de dados importantes para um rastreamento eficiente de novos casos e circulação de pessoas, de modo a controlar a disseminação do vírus. Quando o Covid-19 chegou no país, a população aderiu de forma voluntária ao isolamento social e ao uso de máscaras, agilizando o processo de combate. O fato de já estarem estudando o vírus antes do surgimento do primeiro caso, de modo que foram realizados milhares de testes prematuros, com o objetivo de diagnosticar o mais rápido possível os casos positivos e começar os processos de isolamento e tratamento, aumentando as chances de cura. O uso de aplicativos de rastreamento foi indispensável para um monitoramento tão eficiente. Além das técnicas de profilaxia e controle, muito eficientes, o país contou também com o apoio de empresas privadas, com disponibilização de espaços que serviram como enfermarias temporárias, auxiliando na separação das pessoas infectadas de acordo com a gravidade do quadro e do grupo de risco. E também foram disponibilizados para a população em isolamento domiciliar produtos de higiene e alimentos. O tratamento, mesmo não sendo específico, se mostrou bastante eficiente, de modo que é um dos países com menor mortalidade pelo coronavírus, separando alas específicas para o combate do Covid e o alto número de leitos disponíveis, contando também com o uso de câmeras de pressão negativa para ajudar a diminuir a disseminação. Entretanto, o que observamos é que, por mais desenvolvido que a Coreia seja, possui as melhores tecnologias e grandes avanços científicos ainda estão propícios a sofrerem interferência cultural. Ou seja, os dois surtos que aconteceram na Coreia durante o período estudado, janeiro a setembro, teve início em duas igrejas evangélicas distintas, em Daegu e Seul, de modo que, por mais que o governo tivesse um ótimo controle de rastreamento e disseminação de informações, o discurso religioso é algo muito forte e capaz de movimentar diversas pessoas pela fé, acreditando que o que viesse a acontecer seria a vontade de Deus. Desta forma, a crença em informações incorretas acarretou na infecção de milhares de pessoas, e a circulação destas espalhou o vírus por todo o país, aumentando sua disseminação. É importante ressaltar que a tensão entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte relacionada ao comunismo deu ainda mais força para alguns discursos que propagavam desinformação. Entretanto, outro dado que achamos importante destacar é a baixa mortalidade da população com relação ao Covid-19. E chegamos à conclusão que, por mais que a faixa etária onde possui mais infectados seja dos 20 a 29 anos, eles conseguem se recuperar em sua totalidade, contando com as excelentes técnicas de controle e tratamento realizadas no país. Contudo, o problema está no fato de que estes são fontes de infecção, e com isso as pessoas mais idosas que se infectam, em sua grande maioria, vêm a óbito. Desta forma, com base nos dados obtidos, acreditamos que, como o estilo de vida coreano é um dos mais saudáveis do mundo, possuindo baixíssimas taxas de obesidade, hipertensão e doenças crônicas, das pessoas que se enquadram no grupo de risco, os idosos ainda são aqueles com maior probabilidade de vir a óbito, ao contraírem a doença,
especialmente aqueles que apresentam problemas de saúde pré-existentes. Muito obrigada